Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IR e M11, o IRIM 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel, mas ele pode ser considerado como se fosse um hedge fund também, porque ele tem diversas classes ali de investimentos dentro do seu portfólio. Esse é um fundo que vem sofrendo já há algum tempo. Atualmente ele vem sendo negociado a R$ 67,30 na data que eu gravo o vídeo. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 14,80%, mas isso é uma entrega de dividendos para quem está comprando o fundo nesse patamar aqui depreciado. Quem tem o fundo lá na sua base de R$ 100 não está recebendo todo esse dividendo. Atualmente o fundo encontra-se com PVP de 0,79, isso indica que ele está com 21% de desconto e na minha opinião esse desconto aqui chega a ser maior, na casa ali de 30%, 35% de desconto. É um fundo que está orbitando com baixíssima liquidez, negociando apenas uma média de 50 mil por dia, o que é muito pouco. E ele vem de uma variação positiva de 0,85 nos últimos 12 meses, ou seja, ele está meio que lateralizado. O que a gente observa? Esse é um fundo que ele é de base R$ 100 e durante o seu nascimento, a Iridium ainda era considerada uma boa gestora. Esse fundo nasceu para ser o irmão do IRDM11. Então note que quando ele veio ao mercado e a Iridium estava em alta, esse fundo estava orbitando ali, ó, acima do seu VP, na faixa de R$ 110. Durante o ano de 2021, 22 e 23, que vários fundos arrefeceram, esse fundo ele basicamente voltou ali para a faixa de R$ 100, algo até que normal. Durante o ano de 2022/2023, o fundo tem um recuo para casa de R$ 90, fica ali na faixa de R$ 95, R$ 97. Até então, mais ou menos, né, tudo dentro da normalidade. Com o advento que ocorreu lá com o fundo HCTR11, Versailles e etc., Deva, Tord, etc., esse fundo também começou a ser altamente impactado. Ele, o Iridium, o próprio Becri, vários fundos começaram a sofrer muito. A gente vê as cotações do fundo despencando para R$ 80, depois despencando para 70, até o ápice que no final de dezembro de 2024 para janeiro de 2025, ele tem a sua maior queda ali, batendo um patamar até um pouco abaixo de R$ 60. De lá para cá, o fundo vem até que numa boa recuperação. Tinha sido ainda bem alta, né? Uma recuperação grande, mas quando o fundo anunciou um dividendo baixo, automaticamente houve um recuo das cotações. Então, nessa data aqui, ó, do anúncio dos dividendos, no último dia útil, no dia 30 de março, a cotação chegou a beliscar R$ 72, o que já vinha numa boa retomada. Logo depois, ele voltou para esses patamares novamente aqui de 60 e poucos reais. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ, é um fundo para investidor geral e ele é híbrido. Ele é híbrido, fundo de papel, prazo indeterminado, ele é de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta com apenas 2.500 cotistas, né, pouco mais de 2.500, e ele tem quase 2 milhões de cotas emitidas, 1.900.000 cotas emitidas. Atualmente o seu VP, seu valor patrimonial, está em R$ 84,79, mas na minha opinião esse fundo vale próximo de 100. Ele não tem por enquanto nenhum default alto, né? E mesmo que algumas dívidas do fundo, que também sejam tipo aquelas questões lá de pessoal do Gramado Parque, etc., né? Mesmo que ocorresse o pior, eu não acho que o fundo perderia ali R$ 16 o seu patrimônio. Então, para mim, esse valor aqui, valor patrimonial do fundo, está realmente abaixo do que realmente ele vale. É um fundo que vale hoje 162 milhões de patrimônio. E isso aqui, ó, a gente vai ver que foi um dividendo muito mais baixo do que o fundo vinha entregando. E na minha humilde opinião, foi o que corroborou para as cotas terem recuado e ficado no patamar anteriormente aí que o fundo estava. Então ele anunciou 76 centavos aí como último rendimento. Continuando no site, a gente vê aqui que é um fundo que está com dificuldades, né? Desde que ele veio a mercado, ele vem com dificuldade de performance. Então, atualmente, nesse período aqui que foi selecionado, a gente vê que é um período que o CDI teve alta muito grande e até índices que costumam ser índices muito bons estão atrás do CDI.
Então, nesse período aí, o fundo vem com 8% de rentabilidade. Se ele está ali com 30 e tantos por cento de perca, significa que minimamente ele pelo menos recompôs parte das perdas aí, assim, no quesito de cotação, tá? Então, se a pessoa que vendesse esse fundo hoje, considerando que ela comprou o fundo a 100 e o fundo hoje está nesses patamares aí de 60 e poucos reais, só o que recebeu de dividendos ali é como se a pessoa tivesse recebido ali mais ou menos uns 20 e poucos reais de dividendos. Então, hoje o fundo vem com a rentabilidade de menos 8%, o CDI do período 41%, o IPCA 14%, o IFIX 23% e o IDIV vem ali com 31% de rentabilidade. Dando continuidade no site, a gente vê aqui sobre o dividend yield médio do fundo. E o fundo, atualmente, ele está com dividend yield médio de mais ou menos 1,20. Chegou a ter um dividend yield aqui de 1,65, que foi um dividendo bem fora da média que o fundo distribuiu. Atualmente vinha na casa de 1,26, 1,20, e esse último dividendo foi tão baixo, né, que caiu ali para 1,13. Nominalmente dizendo, o fundo vinha entregando dividendos ali na casa de 0,80, 80 e pouco, e aí ele fez uma entrega de 1,5. Isso aqui deu essa distorção. Reduziu para 80, 82, e esse último dividendo de 76 ali, o pessoal ficou bem decepcionado. Então, no dia 9 de abril, o fundo pagou no dia 16 de abril essa quantia ali de 76 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Quando ele for ao ar, acredito eu, que já vai ter sido anunciado os dividendos ali de abril para serem pagos ali, os dividendos de maio, para serem pagos durante o próprio mês de maio. Esse vídeo ainda está sendo gravado em abril, mas quando ele for ao ar, na minha humilde opinião, já vai ter ocorrido aqui o anúncio dos dividendos de maio. Pelo que eu vi lá da gestão, eles vão conseguir fazer uma entrega melhor do que esses 76 centavos. Eu acho que eles têm capacidade de entregar, no mínimo, esse patamar ali de 82, 80, mas eu acho que pode vir algo na casa assim, de 85 até 90 centavos. Aguardemos para ver quanto que será a próxima entrega aí pelo fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter aí vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, você tem preferência quando pede vídeos aqui no canal, além de outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro, é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato, acessível e que vai te ajudar de inúmeras maneiras. Na aquisição dessa planilha, além de você ter um ótimo produto, é uma forma de você apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Nós contamos ainda com os nossos e-books, são e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis, e na aquisição desses e-books, além de você ter um ótimo produto, também é uma forma de você ir apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente aos membros do canal. O Wesley Gabriel, que renovou no nível Gold, o João Batista aí, que se tornou membro no nível Bronze, o Leonardo, que é membro bastante antigo do canal do nível Bronze. Saibam vocês, todos vocês, que os membros literalmente carregam o canal nas costas. Vocês são muito importantes aí para o nosso trabalho. Obrigado por todo o apoio. Vocês são demais. Muito obrigado. Então, pessoal, aqui a gente chegou no relatório do fundo. É um relatório de, entre aspas, apenas 10 páginas, né? E é o relatório que foi entregue ali em março de 2025, é o relatório mais recente entregue pelo fundo. Aqui a gente vê as taxas cobradas pela gestão, né? O fundo cobra de taxa 0,85 de gestão, 0,15 de administração e aparentemente eles não cobram performance. Aqui mais acima a gestão vem falar um pouco, né, sobre os seus resultados. E aqui ele fala que o rendimento distribuído foi de 76 centavos, equivale a um CDI bruto de 109% aí do CDI. Se a gente grossapar isso aqui, dá um resultado até um pouco maior, né? Então aqui, o fundo manteve a sua reserva em 83 centavos. Na minha humilde opinião, eles poderiam ter usado um pouquinho dessa reserva aqui, ó, para linearizar a entrega entre 80 e 80 e poucos centavos, sabe? Por mais que não caiu tanto, mas essa queda que ele vinha entregando frente a o que ele distribuiu, apesar de ser pouco, isso, para mim, pegou muito mal no mercado, o pessoal não gostou. E, inclusive, eles, segundo eles, né, eles estão fazendo reservas justamente para momentos que, às vezes, o fundo tiver um resultado menor. Então, na minha opinião, poderia ter usado um pouquinho aí.
O fundo explica por que eu acredito que as próximas entregas não serão, teoricamente, assim, baixas, igual foi essa, ó. Sobre a política de retenção de resultado, cumpre informar que a decisão adotada de não retenção referente ao resultado de março foi extraordinária. Lógico, foi um valor pequeno, né? E que a política deverá ser continuada quando os estados apresentarem valores mais expressivos. O desempenho do período foi negativamente impactado pela correção monetária dos CRIs investidos. Cerca de 50% da carteira do fundo tem defasagem no repasse da correção e foi impactada negativamente lá pela inflação de janeiro, que foi de 0,16%. Em fevereiro, a inflação foi de 1,31%. Então, eu acho que vai vir aí, e que março, né? Na época aqui, mostrava já uma inflação de 0,64%. Então, eu acho que a próxima entrega do fundo tende a ser impactada aí de forma bem positiva. Continuando aqui no relatório, ele mostra as distribuições, né, que o fundo fez. E aqui, ó, o que eu falei. Ele vinha fazendo distribuições, ó, de 80, 85, ó, 80, 82. Teve um extraordinário aqui de 1,5. E aí, poxa, 76 centavos, sei lá. Eu acho que se eles tivessem mantido esses 80, 82, a cotação do fundo não teria voltado aos patamares que voltou, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, ó, no dia de fechamento do relatório, o fundo vinha, ó, 77, teve um fundo lá 61, 62, chegou até essa rampada aqui para 72. E olha quanto que está na data que eu estou gravando o vídeo, 67. Então, ele teve um recuo para patamares anteriores, né? Então, eu acho que esse recuo aqui foi devidamente a esse dividendo entregue menor. Continuando aqui no relatório, a gente chega na carteira do fundo. Então, esse é um fundo que ele é o seu portfólio bem pulverizado. O seu maior devedor, que se alegra Pacaembu, é 5% do PL, mas cuidado, ele tem duplicidade de devedores, por exemplo. Ó, tá vendo aqui, ó, Origo, né? Origo, 3,60 mais 1,60. Isso aqui dá mais de 5%, né? Então, quando você for analisar, veja as duplicidades de devedores. Ele pode ser que ele tenha outros devedores aí no seu portfólio com duplicidade. Isso é um ponto a ser observado. Mas fora isso, aparentemente os seus devedores representam pouco para o percentual do fundo, né? Então ele tem ali um total de 90% alocado em CRIs. Então por isso que você pode ainda considerar como sendo um fundo de papel grosseiro, né? Porque ele tem um percentual muito alto em papel. Em FIIs, que eles chamam de FIIs, renda fixa. Eles têm esse fundo imobiliário RCR11, ó, com 1,40% do seu portfólio. Fundos imobiliários que ele tem até alguns polêmicos, 6,57%. Então, ele investe no fundo da própria casa, 2% do PL. DEVA, HCTR, fundos que deram problema, né? 1,77, 0,69. Aí ele vai ter ali o Mana 11, o GSFI e o HREC ali no seu portfólio, com percentuais bem pequenos ali. Continuando, ele tem também ações de empresas, né? Percentual pequeno de 1% do seu PL. Ele investiu diretamente em imóveis, ó, ele tem 4 apartamentos e ele tem ali 1% do seu PL nisso, e tem ali as suas alavancagens que o fundo possui, suas alavancagens reversas, né? Esse é o total do portfólio aí que o fundo possui atualmente. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Você acha que a Iridium, que um tempo atrás, a Iridium, junto com o pessoal da HCTR, era um dos melhores fundos, uma das melhores gestoras. Você acha que agora a Iridium não presta mais, que o gestor não vem fazendo um bom trabalho? Você acha que os fundos aí perderam fundamento e etc? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Para quem acompanha aqui os vídeos do canal, sabe que toda vez que eu falo de um fundo, de algum ativo, né? Eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não esse ativo no meu portfólio. E esse fundo aqui é um dos fundos que eu decidi trocar pelo HCTR e pelo Versalhes, tá? Então, eu ainda tenho o HCTR, ainda tenho o Versalhes, mas são fundos que, teoricamente, eu nem conto mais como se eu tivesse. Então, eu parei de investir no HCTR, parei de investir no Versalhes, e um dos fundos que eu optei por ter foi esse aqui. Então, em termos de risco, eu considero que esse é um fundo arriscado, sim, num grau de risco menor do que o HCTR, menor do que o DEVA. E eu aproveitei para tê-lo porque ele estava muito, muito, muito descontado.
Então, frente o desconto que eu comprei esse fundo e o que ele está entregando atualmente, o potencial que ele pode me entregar no futuro, eu acabei optando por tê-lo no meu portfólio. Mas substituir um fundo arriscado por outro, tá? E que eu não vejo que esse aqui é tão problemático quanto HCTR, DEVA, Versalhes, etc. Então, eu tenho, e aí eu sempre faço aquele alerta. Cuidado, atenção, aviso. O fato de alguém dizer que tem um ativo, não compre porque alguém disse que tem. Estude o ativo, veja o ponto aí. Inclusive, eu vou trazer. Esse fundo tem baixa liquidez, tem alguns problemas de crédito dentro dele. Então, cuidado, não saia comprando ativos aí só por comprar. Eu tenho o perfil de gostar de ter tanto ativos de alto risco, medianos, ativos seguros. Eu gosto de ter isso no meu portfólio, eu não vejo como problema. E, para mim, o fator que me fez tirar o HCTR e Versalhes, não é que tirar por enquanto, né, de não investir mais, não é nem pelo risco, nem por ter dado problema, é pela, principalmente, covardia da gestora. Entendeu? Porque eu não importo de ter ativos que estão passando por estresse, por problemas, isso aí para mim não é o problema maior. E eu acho que esse aqui não é um fundo que deveria estar no perfil de quem não quer um fundo aí com um risco, um fundo muito problemático e tal, mas eu tenho. Então, cuidado. O fato de eu ter não significa que o fundo seja bom ou ruim e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria novamente, né, de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegar a esses 20 mil inscritos. O canal finalmente rompeu os 18 mil. Se inscreva para nos ajudar a crescer do canal. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui a gente volta ao relatório gerencial e a gente vê aqueles percentuais que o fundo possui em forma de gráfico, né? Ele tem ali 88% em CRIs, FIIs 6,7%, FII renda fixa 1,79% e ações 1,79%. A maior parte do portfólio do fundo é indexado a IPCA, 70%. Ele tem um percentual até que bacana em CDI, que dá ali mais 13%, e o resto é pulverizado em diversas outras classes aí. Ele tem devedores, os seus CRIs aí, de diversos segmentos, ó, geração de energia, shopping, loteamento, logística, incorporação, são diversos setores aí. E aqui a gente vê novamente, agora em forma de tabela, ó, 70% do portfólio a uma média de IPCA mais 8. 13% do portfólio a uma média de CDI mais 3,7. Aqui os FIIs, né, não vai ter esse mais ou menos a taxa ponderada. Ele tem 6% em FIIs, 3% em taxa pré, 3% em GPM. O dinheiro que está em caixa ali está a CDI, a 2,29, né? São os percentuais que ele possui. Continuando aqui, ele fala sobre as suas perspectivas, essa parte eu vou pular, e aqui ele mostra as movimentações. Ele comprou esse CRI Pátio mais Malzone aí, ele comprou 500 mil dessa dívida aí, né? Eventos adicionais, aqui ele fala sobre operações compromissadas. O CRIBWIC efetuou o pagamento da parcela prevista para o mês, além de quitar os juros e multas em atraso de fevereiro, no valor de 48 mil. Ações aqui, ó, pagou dividendos em março, referente a 4.500. E aqui a gente vê os ativos que estão com problema no seu portfólio. Eu não vou ler todos, tá? Porque muitos desses aqui já são lidos nos relatórios anteriores, nos vídeos anteriores. Mas eu vou ler aqui as atualizações sobre o Gramado Parques aqui. O ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Olha o que está dando problema no portfólio do fundo. Ó, 1%, vou arredondar. 2% aqui, ó, os dois juntos. 3,5%, 5%, 6%. Então, para mim, não justifica o PL do fundo lá valer apenas 80 e poucos reais. Eu sei por que ele está valendo menos, por causa da marcação a mercado, entende? Supondo que o fundo perdesse todo esse dinheiro, que dificilmente ele vai perder, tá? Mas se isso aqui fosse a zero, pode ser que ele perca? Pode ser que ele perca disso aí e que ele recupere só 3%, tá? Pode ser. Mas, poxa, então o PL do fundo passaria de 100 a 97, não 80 e poucos reais como está lá. Mesmo se ele perdesse 6 aqui, de 100 valeria pelo menos 94. Por isso que eu me posicionei nesse fundo, ele descontado aí a 60 e poucos reais, e minimamente eu acho que esse fundo aí se recupera a 80, 85 reais, mesmo que ele continue passando por dificuldades e tal, no momento aí de melhoria, esse fundo vai voltar a um patamar de pelo menos 80, 85 reais, são as estimativas aí que eu acho, sabe? Enfim, né? Então vamos ler aqui sobre o Gramado Parques. Ativa em vencimento antecipado e em negociação de reestruturação. Foi feita uma tentativa de reestruturar a operação nos moldes semelhantes à GVI, prazo de 2 anos, redução de taxa, concessão de carência,
porém o pleito não foi aprovado, a gestão votou contra, e o fundo está em conversas para ter uma proposta mais aceitável. A operação segue pagando a parcela de juros integralmente. Então ele está em atraso aí de amortizações e também aí, mas pelo menos, né, os juros eles vêm pagando. Então o restante aqui eu não vou falar. Então, ó, inadimplente, carência, inadimplente, inadimplente. Continuando aqui, ele mostra a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício, né? Um ponto ruim do relatório é que eles não trazem o acumulado dos últimos 12 meses. Em março, o fundo teve um resultado total de 1.644.000, sendo que os CRIs, ó, é a maior parte do resultado, 1.486.000. 125 mil de FIIs, instrumentos de liquidez 27 mil, e nesse mês teve pagamento de ações ali 4.487. E as despesas que vão para o Bolsa Gestão ali, ó, 149 mil. Então, vou fazer o que a gente sempre faz. Vamos ver na prática o que as despesas representam frente às receitas. A gestão não faz um destrinchamento aqui das despesas, tá? Pode ser que nem tudo isso aqui vá para o Bolsa da Gestão, mas como eles não destrincham, a gente vai considerar como se tudo isso aqui fosse para o Bolsa Gestão. Então, em março, o fundo apurou ali, ó, 149.692. Esse valor aqui, vezes 100, dividido por 1.644.599. Então a gente vê que as despesas estão representando ali 9,10%, abaixo dos 10%, que aí eu já começaria a achar careira. Não é das mais baratas, mas não considero ser algo muito, muito caro. No mês o fundo fez uma reserva quase irrisória, né? O fundo ali juntou 10 mil para o seu caixa, meio centavo ele juntou, e aí ele distribuiu 76 centavos. Na minha humilde opinião, de novo, eu volto a reforçar, ele poderia ter usado um pouco da reserva que o fundo possui e mantido a distribuição ali na casa de 80, 82 centavos. Pelo menos 80 eu acho que o fundo deveria ter feito, né? Mas eu sou um Zé Goiaba, eu sou, né, um fazedor de vídeos para a internet, e minha opinião é apenas opinião, não é tão relevante assim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o IRIM11, o IRI11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn it.